Segundo Reis, capítulo 2, diz assim: Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o sobre a sua cabeça? Ele respondeu: Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez, Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas. As águas se dividiram para os dois lados e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: Quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E, pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó viram isso e disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra, e disseram a Eliseu: Eis que entre os seus servos há 50 homens valentes. Deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em alguns dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: Não mandem ninguém. Mas eles insistiram com ele até que, constrangido, lhes disse: Podem enviar os homens. E enviaram 50 homens que o procuraram durante 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó.
E ele lhes disse: Eu não disse que vocês não deveriam ir? Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que esta cidade é bem situada, como o Senhor pode ver, porém a água não é boa e a terra é estéril. Ele disse: Tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água, e disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudável esta água. Ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: Suba, seu careca, suba, seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali, Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 46. Ezequiel 46 diz assim: Assim diz o Senhor Deus: O portão do átrio interior que dá para o leste estará fechado durante os 6 dias de trabalho, mas será aberto no sábado e também na festa da lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo do portão e permanecerá junto ao batente do portão. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos. Ele se prostrará no limiar do portão e sairá. Mas o portão não será fechado até a tarde. O povo da terra adorará na entrada do mesmo portão nos sábados e nas festas da lua nova diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado 6 cordeiros sem defeito e 1 carneiro sem defeito. A oferta de cereais será de 17,5 litros para cada carneiro. Para cada cordeiro, a oferta de cereais será o que ele puder dar. E para cada medida de cereais, 3,5 litros de azeite. Mas, na festa da lua nova, será 1 novilho sem defeito e 6 cordeiros e 1 carneiro. Eles serão sem defeito. Preparará por oferta de cereais 17,5 litros para cada novilho e 17,5 litros para cada carneiro, mas pelos cordeiros, segundo as suas posses. E para cada medida de cereais, 3,5 litros de azeite. Quando o príncipe entrar, entrará pelo vestíbulo do portão e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando o povo da terra comparecer diante do Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pelo portão do norte para adorar, sairá pelo portão do sul, e aquele que entrar pelo portão do sul, sairá pelo portão do norte. Não sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas sairá pelo portão oposto. O príncipe estará no meio deles quando eles entrarem. Quando eles saírem, ele sairá. Nas solenidades e nas festas fixas, a oferta de cereais será de 17,5 litros para cada novilho e 17,5 litros para cada carneiro. Mas pelos cordeiros será o que puder dar, e para cada medida de cereais, 3,5 litros de azeite. Quando o príncipe quiser oferecer um holocausto ou sacrifícios pacíficos como oferta voluntária ao Senhor, então lhes abrirão o portão que dá para o leste, e ele oferecerá o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer no dia de sábado. Ele sairá, e o portão será fechado depois que ele sair. Prepare um cordeiro de 1 ano sem defeito em holocausto ao Senhor cada dia. Esta oferta
deverá ser feita todas as manhãs. Juntamente com ele, prepare todas as manhãs uma oferta de cereais para o Senhor, 3 litros de farinha e, para misturar com ela, 1 litro de azeite. E isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim, prepararão o cordeiro, a oferta de cereais e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: se o príncipe der um presente de sua herança a um dos seus filhos, ele pertencerá aos filhos, será propriedade deles por herança. Mas se ele der um presente da sua herança a um dos seus servos, isso será dele até o ano da liberdade, quando voltará a ser do príncipe, porque aos seus filhos, e somente a eles, pertencerá a herança. O príncipe não tomará nada da herança do povo, expulsando-os das suas propriedades. Da sua própria propriedade deixará a herança aos seus filhos, para que o meu povo não seja espalhado, cada um para longe da sua propriedade. Depois disto, o homem me levou pela entrada que estava ao lado do portão para as câmaras santas dos sacerdotes, as quais davam para o norte. E eis que havia um lugar nos fundos para o lado oeste. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde assarão as ofertas de cereais, para que não tragam nada para o átrio exterior, e assim santifiquem o povo. Então ele me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios pequenos, menores, de 20 metros de comprimento por 15 de largura. Os 4 tinham as mesmas dimensões. Havia um muro ao redor dos átrios, ao redor dos 4, e havia lugares para cozinhar ao pé dos muros ao redor. Então ele me disse: são estas as cozinhas onde os ministros do templo cozinharão os sacrifícios do povo. E que Deus abençoe a porção da sua herança.